Aviso, esse vídeo é apenas para o entretenimento e curiosidade relacionada a uma discussão antiga de comunidade. Na sua mesa, você escolhe como as coisas serão. Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje eu vou falar de um assunto que ninguém pediu, mas é algo que eu sempre tive curiosidade. Mulheres anãs têm barba em D&D? Essa pesquisa me levou para alguns lugares diferentes e eu vou até mudar umas trivias aqui do que eu descobri. Aliás, o que você acha dessa discussão? Tem alguma opinião sobre esse assunto de world building? Bota aí nos comentários de maneira civilizada, é claro. E sendo direto, a minha primeira prova é: qual era a opinião do criador de D&D? Gary Gygax, o criador do jogo, não só tinha uma opinião sobre isso, mas uma bem forte. Na revista Dragon Magazine, número 38, ele tem um artigo com um título muito interessante. Ser de alinhamento bom não é ser estúpido, paladinos, patrulheiros e mulheres anãs têm barba sim. Aliás, falando em off, esse título parece literalmente título de vídeo do YouTube de 2010, é bem engraçado. Mas o artigo começa com: há áreas onde Advanced Dungeons & Dragons pode ser absoluto. Um lugar onde afirmações podem ser aceitas como verdade absoluta. Uma delas é do insurtismo facial das anãs. Que, caso você não saiba, é a condição que mulheres podem ter para criar pelo facial aqui mesmo na vida real. E no caso, a justificativa que ele dá é que literalmente não existe menções ou aparições de anãs em obras literárias clássicas ou de fantasia heróica, tirando em Advanced Dungeons & Dragons. O porquê? Pela óbvia razão de que é porque pessoas confundem os anões com as anãs. Ou seja, não é por elas serem negligenciadas ou por machismo, mas sim por causa que os observadores, normalmente quem narra as histórias, não sabem diferenciar um anão jovem com uma anã de barba. E isso se dá pelo fato que os anões são igualitários. ênfase, tudo isso que eu tô falando é no artigo de 1980, tipo março de 1980. Sacou? E que eles não discriminam as mulheres em 1980, comparado com outras raças. Eles não têm trabalhos menores ou trabalhos específicos como um papel frágil para as mulheres. E que basicamente eles usam armaduras e barbas curtas que parece que seriam com que os adolescentes anões usariam. E que no final, sim, elas têm barbas, e sim, os anões adoram as barbas nas esposas deles. Inclusive tem uma cena fazendo referência a essa no filme horrível de D&D dos anos 2000, em que o anão do filme fala como que ele não gosta das magrinhas e prefere uma anã com uma barba que ele consiga segurar. Só vou falar isso, senão o YouTube talvez me esmaita. O que eu vou dizer é que no final das contas, é uma razão bem interessante. Por mais que muitos falam que a origem das barbas para as mulheres anãs seja da mitologia do Tolkien, né? Essa justificativa do Gary Gygax no D&D se aproxima bem mais dos anões de Terry Pratchett, que é outro grande autor de fantasia. Né? E também existe uma lore bônus de que no livro completo dos anões do AD&D, apenas as anãs das profundezas, os Deep Dwarves, deixavam suas barbas longas, enquanto as das outras sub-raças se barbeavam. É claro, essa é a visão da época até a segunda edição, onde D&D ainda era da TSR, em vez da Wizards of the Coast quando pegou na terceira edição, que fez, algumas mudanças quando pegaram o volante da franquia. E falando em Wizards of the Coast... Intermissão. Você sabia que, de acordo com o livro de jogador da quinta edição, elfos não possuem nenhum pelo facial, tirando sobrancelha, cabelo do escalpo e os cílios? O que eu imagino que é um remanescente dos elfos de Tolkien, que não tinham barbas, com exceção do Círdan, que tinha uma barba por estar muito velho. Mas provavelmente também para deixar aquela parte mais do visual andrógeno dos elfos, E isso meio que torna eles imunes desde a quarta edição ao item Cinturão dos Anões, que quando você bota tem 50% de chance de criar uma barbona. Só que a descrição desde a quarta e da quinta edição diz que só funciona se você puder crescer uma, o que na terceira edição não era o caso, eles podiam ainda ser afetados. Mas no caso aqui na quinta edição, o livro não tem essa limitação de barba, caso seu personagem seja meio elfo. Então a mistura de outra raça tira um pouco dessa limitação andrógena, entre aspas, dos elfos normais. Fim da intermissão.
Agora, quando chegou na terceira edição, no livro do jogador, quando era escrito as características físicas dos anões, mesmo tendo uma arte até que bem grandinha de um rebaixado barbudo, o texto descreve apenas como os homens que cuidam muito bem de suas barbas. O que parece que, de maneira bem quieta, o Wizard tirou essa parte do cenário padrão aqui na terceira edição. O que é até engraçado, pode até falar que é uma coincidência, porque se você jogou na terceira edição, você deve conhecer o agora polêmico cenário de Dark Sun. Nesse cenário não era só as anãs não, nenhum anão tinha cabelo facial em seus rostos. Na verdade, eles não tinham cabelo e ponto, eles eram todos carecas. E esse silêncio continuou na quarta edição. Alguns suspeitavam que a Wizard chegando, eles queriam fazer as raças fossem mais atraentes, eu não entendo muito essa parte. E aí no caso é por isso que eles decidiram retconar essa parte da raça, Mas na quinta edição algo mudou. Provavelmente também pelo fato que os tempos mudaram, era 2014. Mesmo não achando nada sobre as anãs na parte da descrição física, tem uma seção no livro do jogador, sexo, fala sobre identidade de gênero, de maneira mais progressista do que na terceira e na quarta edição, com justificativas de lore para agir fora do padrão. E no caso eles dão um exemplo de uma anã, personagem jogador, que é confundida toda hora com um homem pela barba. Logo, por mais que a quinta edição trouxe de volta a menção, agora é mais uma coisa rara de acontecer do que o padrão do cenário delas terem a barba e elas fazerem em segredo das outras raças. Mas depois dessa aula toda de história aqui sobre esse assunto no jogo, qual lado vocês estão na discussão? Eu sou do lado que elas nascem com barba e que normalmente você não vê elas por questões de gosto de cada uma delas, que elas normalmente fazem a barba. Às vezes é por cultura local, em certos continentes elas têm o costume de barbear e outros deixam crescer. E também eu acho bem legal a parte de ser um símbolo de nobreza entre os anões no meu mundo. Aí no caso apenas as nobres são vistas com as barbas, é por isso que normalmente os jogadores não vão ver de uma maneira tão comum. Mas se tem um argumento que eu vejo bastante ser usado, que eu também gosto, é que você pode falar algo sobre o padrão de beleza que outra raça de fantasia tem. Normalmente as pessoas veem isso como algo estranho, já que vocês podem ver em várias mídias aqui no Brasil, no caso que a gente não tem muito aqui no Brasil, com mulheres barbadas em circo, além de casos reais na história, como a de Anne Jones, que tinha o exortismo e popularizou a atração bizarra. Mas anões não veem as coisas como a maioria das pessoas, como nós humanos, Isso tira eles da categoria de apenas humanos rebaixados e largos e imerse eles muito mais numa cultura própria na fantasia de um mundo de D&D. Tanto que eu falei no meio do vídeo do filme dos anos 2000 que faz referência a isso. Mas é isso aí, gente. Essa é a toca de coelho que eu tenho pesquisado nesses últimos tempos. Espero que esse vídeo tenha sido no mínimo interessante. Eu admito que esse foi bem divertido de pesquisar. Mas pelo tamanho e o nível de detalhe que eu tô colocando aqui, eu não acho que esse vídeo vai ser um dos meus mais populares. Mas é um assunto que me interessa, principalmente quando eu tô pensando em que tipo de mundo meus jogadores vão experimentar na minha mesa. Logo eu fiz esse vídeo mesmo assim. E se você quiser outro vídeo sobre outro tipo de curiosidade de D&D, eu recomendo o vídeo Elfos Não Tinham Alma em D&D aqui do canal. Talvez você curta. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham um ótimo final de semana. Valeu! E aliás, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Devo agradecer muito a Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldalaia Freire, Murilo, Jojo Zus, Grobes, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuichi, _H_ e Jotalhão. Muito obrigado a todo mundo que ajuda aqui a manter o canal. E, se você quiser participar, se juntar a eles, por apenas R$5 ao mês, você pode ver os vídeos 24 horas antes de todo mundo. Você pode ganhar esses emojis aqui que você pode usar nos comentários e nas lives que eu faço. E você ganha esse emblema que vai ficando cada vez mais dourado pelo mais tempo que você passar como membro, Mas se você não conseguir, sem problema, você tá vendo o vídeo até aqui já ajuda bastante. Mas até lá, espero que você tenha um ótimo dia. Valeu!